obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos fala da esperança do cristão. Qual é a esperança do cristão? Eu estou esperando ganhar na loteria. Não é? Essa não é a esperança do cristão. A esperança do cristão é se encontrar com Cristo. Encontrar-se com Cristo, aguardando para qualquer momento a vinda do Senhor para tirar da terra a sua igreja e levar para o céu. Essa é a esperança do cristão. Nós não temos esperança nesse mundo. Teve essa enchente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em várias cidades do Rio Grande do Sul, né? Então você vê aquela vista aérea assim, que só aparece os telhados. Teve bairros inteiros que foram cobertos pelas águas. Inclusive testemunho de pessoas que estavam em casa, de repente a água começou a subir, levaram tudo que tinham para o segundo andar, quem morava em sobrado, né? E ficaram esperando. A água chegou no segundo andar, aí não teve jeito, precisaram pedir socorro e foram lá as pessoas fazendo o resgate. Agora pensa assim, essas pessoas perderam tudo. Perderam tudo. Eu nunca passei por uma situação dessa. Eu quando estava em Alto Paraíso, e aí vem a história de Alto Paraíso, né? Sempre tem uma história de Alto Paraíso. Eu me lembro que lá não tinha enchente, porque a cidade fica na encosta de uma montanha, então não tem como ter enchente, mas tinha enxurrada. E assim que nós saímos, nós tínhamos ido morar numa fazenda, chamava-se Bonespero, que era uma fazenda de espiritualistas, né? E ficamos só 2 semanas lá, porque daí vimos que era furada, né? Eles tinham. Daí que eu fiquei sabendo a história da fazenda. Na realidade, a fazenda tinha sido criada baseado em revelações de espíritos que diziam que o mundo ia acabar e só ia sobrar ali, naquele lugar, né? Então os espíritos mandaram lá um grupo de pessoas que tinha uma mulher muito rica junto, que podia financiar essas pessoas para comprar essa fazenda e trabalhar nessa fazenda, enquanto não vinha o fim do mundo. Bom, essas pessoas já morreram todas e o fim do mundo não veio. Quando eu fui lá ainda estavam vivas, mas não estão mais. E aí quando nós descobrimos o que era realmente que tinha por trás daquilo, que era um trabalho de espiritismo, nós pulamos fora. Só que aí não tinha onde ir, então o prefeito da cidade nos convidou para dar aula na cidade, na escola, no ginásio da cidade, e cedeu para nós uma casinha bem simplesinha, era piso de vermelhão, não é? Telha van, não tinha forro, e aquela telha antiga, aquelas telhas mais antigas. Então você dormia à noite, olhava para cima, os morceguinhos pendurados no madeiramento da casa, né? Ainda bem que não era morcego que chupa sangue de gente, e nem virava um vampiro à noite. Mas quando você acordava de manhã, ia na cozinha, a cozinha geralmente a gente comprava banana de cacho e pendurava em cima do fogão a lenha, próximo do fogão a lenha, né, para ela amadurecer mais rápido. Aí você olhava lá e via que já tinha algumas comidas, porque os morcegos à noite iam lá e comiam as bananas. Então, era essa casa que a gente morava, era uma casa bem rudimentar. E ela ficava num lugar baixo. Então, a primeira vez que deu uma chuva forte, veio uma enxurrada e começou a bater na porta, da porta de entrada da casa. Eu fui lá e abri a porta, porque a enxurrada estava metade da porta, já estava dando a água, né? Aquela coisa toda. Eu abri a porta, mas quando eu abri a porta, a enxurrada entrou. Ela foi convidada a entrar, né? A visitar a casa. Aí ele entrou por toda a casa, aquela enxurrada, até ela achar a porta da cozinha, que dava para o quintal, e sair pelo quintal. E aí nós ficamos olhando o barro passando por dentro da casa e saindo pelo quintal. E a hora que passou aquilo, era barro, a casa inteira de barro. A casa inteirinha de barro, inclusive a estante que a gente tinha, com muitos livros, todos embarreados, né? Todos molhados com lama, precisamos depois deixar no sol, os livros secando e tal. Então eu nunca passei por uma enchente como essa que os gaúchos passaram agora, mas eu sei o trabalho que dá para se limpar uma casa que foi invadida pela lama.
E mais ainda, as suas coisas perecíveis, ou que podiam estragar, o que acontece com elas quando tomam umidade, quando são encharcadas, né? Mas então, eu estava pensando hoje, a tristeza, porque você tem em casa, por mais que você tenha os eletrônicos, por exemplo, eles vão perder tudo. Uma televisão, um rádio, um som, qualquer coisa que a água entra, ainda mais com lama, perde tudo. Mas aí você tem aquelas coisas, você tem, por exemplo, álbum de fotografia de seus filhos quando eram pequenos, você não tem guardado em pendrive, nem na nuvem, nada, perde tudo. De repente a sua história, você perde a sua história. Não é só coisas físicas, né? Equipamentos e tal. Você perde parte da sua história. Aí seu diploma estava guardado numa gaveta lá, que a água invadiu a gaveta. Escritura de imóvel, documentos, seus documentos todos. Então, de repente, você perde a história. E é triste isso, recuperar depois, né? Isso quando você não perde alguém também, né? Algum membro da sua família. Então, eu estava pensando quantas histórias tristes que deve ter naquela cidade agora, naquelas cidades, né, no sul. Eu não me surpreenderia se aumentasse o número de suicídios. Porque muita gente que estava tocando a vida com muita coisa, de repente perdeu tudo. Muitos eram comerciantes que moravam no sobrado com a loja embaixo. E tudo que tinha na loja foi embora na enchente. E de repente o cara olha para tudo aquilo e fala assim, não vou começar de novo. E acaba se suicidando. Então, quantas histórias tristes, né? Quantas histórias tristes porque a pessoa não tem esperança. A esperança não está colocada no lugar certo. Se a nossa esperança estiver aqui, ela pode de uma hora para outra desaparecer, porque a água pode levar, o fogo pode queimar, não é? Tem pessoas que têm às vezes incêndio em casa e perde tudo também, perde documentos, perde tudo, perde fotos, perde tudo porque o fogo queimou. Então, se a nossa esperança estiver aqui, nós sempre vamos correr o risco de perder tudo. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro? Tem até um versículo que fala do tesouro. O Senhor fala, né, do tesouro. Lucas 12, 33. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus, que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, onde está hoje o meu tesouro? Onde está a minha esperança? Ela tem que estar em Cristo só, que é o único lugar seguro para nós guardarmos a nossa esperança. Então, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Visite Respondi.com.